Bom, para começar, eu queria falar um pouquinho do disco anterior, o ao vivo, né, o Eurocaos. Eu queria saber, agora vocês estão com um disco novo, tal, qual que foi o saldo final para vocês do Eurochaos? Os resultados alcançados com o Eurochaos? Foi muito acima do que a gente esperava, principalmente por não ter sido algo planejado. A nossa ideia era do volume 3 e compressor. Aí, com a primeira turnê na Europa, os caras conseguiram registrar o show de Datel no Razorblade completo, 2010, com uma né? qualidade razoável, assim, para um disco ao vivo. No nosso caso, a nossa ideia era fazer sem overdub, ninguém queria voltar no estúdio para regravar solo. Eu acho que no caso de uma banda de thrashcore, não tem que ter tanta... Né, se fosse o Dream Theater, talvez precisasse. No nosso caso, ninguém é virtuoso, a gente é mais tosco mesmo. Então a ideia foi mais mostrar como é que era o momento da banda em 2010. Obrigadão, Eric. Saca? Eu acho até que o Eurochaos hoje ele não representa mais o que é o Ganga ao vivo. Acho que a banda conseguiu um upgrade assim bem considerável de lá pra cá. Mas ele representa o que foi a turnê de 2010 e o melhor show, porque foi o show que a gente tocou com a casa mais cheia e com a galera participando ativamente do show mesmo. Né? Acho que foi muito mérito dos caras de Datel de terem promovido a banda e da nossa integração com o Macbeth, que é uma banda emblemática da Alemanha. Os caras me chamaram para cantar Ace of Spades com eles e teve uma recepção lá muito especial em relação a toda a turnê. E por sorte a gente conseguiu registrar isso no CD. Então eu acho que ele representa muito bem o que era a banda naquele momento e deu uma respiração boa para a gente poder fazer a pré do Opressor na velocidade que precisava. 2 anos de pré-produção antes de pensar em ir para o estúdio. E ele manteve a banda ali em evidência, trabalhando, tendo um produto novo para poder divulgar. E voltamos na Europa em 2013 para promover o Eurochaos, né? E já com o Opressor pronto, sendo masterizado. Então eu acho que ele cumpriu todas as metas. Ele vai ser lançado agora na Europa pela Metal Soldiers, que lançou o Eurochaos. Tá. Eles já lançaram o volume 3 e vão lançar o Eurochaos lá. E aqui foi pela Sapólio Rádio, que é o Guilherme que está fazendo o Opressor também. Então eu acho que foi um saldo muito positivo. A gente colocou mais uns bônus, porque como a gente não sabia que esse CD ia sair, o show de 2010 foi focado no volume 3. Se a gente soubesse que ia sair um disco ao vivo, talvez a gente tivesse colocado músicas de todos os álbuns para fazer uma coletânea, um apanhado, né? E aí por isso a gente colocou depois o cover do Stress, que foi gravado lá em Goiânia. Foi a primeira vez que a gente gravou com o Gustavão, do Rock Lab, que gravou agora o Opressor. E um cover do Desespero, que é uma banda, cover de uma banda da Bahia chamada Pastel de Miolos, que saiu em outro CD tributo também, mais umas vinhetas, umas coisas. Aí eu acho que um encarte, coloquei um texto, um turbo. Ficou muito bonito. Então eu acho que ficou um trabalho assim, pô cara, você toca numa banda independente, você não precisa tirar um tostão do seu bolso para lançar um produto desse. Alguém te oferece para fazer isso, não está planejado. E pô, foi muito além da nossa expectativa. Acho que ele serviu muito bem para cumprir essa lacuna entre 2010 e 2015 aí. Já deu a fase dele, agora a gente está focado no Opressor 100%. Legal. E assim, ainda relacionado a ele, por que vocês optaram por gravar um show na Europa? Por ter a condição de fazer isso a um custo bem mais baixo que aqui. Ninguém precisou vender o carro para gravar um CD ao vivo aqui no Brasil. Lá na Europa os alemães viraram pra gente e falaram, 60 euros pra gente registrar o CD. 60 euros, cara. O que você faz com 60 euros aqui no estúdio razoavelmente legal em São Paulo, por exemplo? Então assim, poxa, é legal saber que uma banda do Triângulo Mineiro fez um show na Europa para 600 pessoas e a galera bateu cabeça sem ter que botar áudio de overdub, de né? Galera pirando, né? Então assim, foi muito massa isso, foi surpreendente, eu creio que foi um dos momentos da minha vida mais emocionantes que eu já tive até hoje. Eu vi, depois disso, como eu disse, eu cantei com o Macbeth, Ace of Spades, e é uma banda que tá lá na Alemanha tem mais de 25 anos. Eles começaram por trás da cortina de ferro, no lado oriental da coisa, na época que não era fácil tocar metal. O vocalista tem 52 anos, cara. E, tipo assim, e o Oli, eles são reverenciados, cantam em alemão,
foi uma identificação maior com a gente por cantar em português também. E foi um momento muito especial, assim. Acho que foi um capítulo inusitado e não programado da história da banda que valeu a pena. Ficou marcado, tipo uma escarnificação. Vocês fizeram cerca de 18 shows pela Europa, né? Como que foram esses shows por lá, no geral? A primeira turnê foram 18 shows, foram 13 mil quilômetros dentro de uma van, cara. 7 caras em 27 dias. 18 shows. Foi bem pesado. Foi um aprendizado, porque foi a primeira vez que a gente ficou realmente muito tempo dentro de uma van, vivendo aquela coisa de hotel, hostel, casa de organizador e van, ficando nessa transição assim. Foi um puta de um aprendizado. Já em 2013 a gente voltou de novo, fizemos mais, não sei ao certo número de shows agora, 11, alguma coisa do tipo assim. Rodamos bastante também. E foi essencial ter ido a primeira vez para chegar na segunda fazendo mais certo. Eu acho que a primeira vez deu tudo muito mais certo do que a gente imaginava. Muito disso por mérito do Wellington, que é o cara que cuida da parte chata, que é gestão de horários, de cronogramas, de cobrar, de receber, de organizar, de reclamar, de tudo isso. A gente ficou bem focado em tocar, apesar de a gente estar sempre ajudando ele nisso aí. Então, eu acho que, assim, a minha visão é que a primeira tour foi relax, a gente tirou de letra, fomos muito bem recebidos, independente de quantas pessoas tinham no show, a gente variou de 6 a 600 pessoas, dependendo do dia, mas sempre a banda foi bem recebida e foi legal e valeu a pena ter feito. E em 2013 a gente voltou mais esperto, mais ligeiro com isso e conseguindo coisas melhores ainda, apesar de não ter tido um festival tão grande, tão assim, que o Razor Blade é um festival que, se tratando de Alemanha, ele ainda é pequeno, porque nós temos Wacken, né? Mas ele é uma coisa muito bem organizada, com bandas tipo Storm Warrior, Macbeth, bandas que nasceram na Alemanha, elas têm um nome, né? Um respeito, e a gente né? teve um horário, assim, um lugar no setlist muito legal, uma divulgação muito boa, um empenho da organização. Para mim, as duas tours foram na boa tirar de letra, não teve nenhum trauma, não teve nada. A única briga que teve foi na primeira tour e foi entre nós mesmo, quando a gente tava bêbado na Espanha, não teve problema com ninguém, foi tudo relax. Ah, legal. E assim, pegando o gancho do que você falou das letras em português, como que o pessoal lá recebeu isso? Muito bem. Eu acho que assim, tem muita... nos anos 90, eu sou dos anos 80, né? Então nos anos 90 eu lembro que quando a gente começou, era tipo visto como uma fria, você querer fazer rock pesado cantado em português. A cultura tinha estourado e outras bandas estavam vindo, Angra, Crisium e tal, e o negócio era cantar em inglês. Só que eu acho que no caso do Ganga nunca foi a vertente, nunca foi o que a gente pensou desde quando era um projeto descompromissado de fundo de quintal para experimentar sem ter estilo definido. A banda começou assim. E eu toquei no Angel Butt, toquei no Sarcófago, toquei no Nuts, todas as bandas cantaram em inglês. Acho super legal o rock cantado em inglês também. Não tem bairrismo nenhum, né? Nada a ver. É que pra mim falar um pouco mais da linguagem do hardcore, da rua, eu me sinto mais à vontade falando em português. Tá. Eu me sinto mais à vontade falando da maneira que eu converso com meus amigos do que em transcrever alguma coisa pra... E na Europa, cara, o que eu vejo é que assim, tem uma geração do Brasil que foi muito importante para hoje em dia uma banda tipo Ganga ser bem recebida na Europa. Tipo Centúrias, tipo Vulcano, Overdose, Holocausto, Antares, Atlântica, Antares, e aí várias outras que a gente pode começar a enumerar aqui. Todas essas são cultuadas hoje, lá. Holocausto, por exemplo, você chega, os caras Campo de Extermínio e é um disco cantado em português. E talvez isso daí, exatamente para essas bandas que você falou, isso já é até um atrativo para eles, né? Se eu for num show, por exemplo, no Triângulo Mineiro, tinha uma banda da Polônia, eu vou achar super interessante se eles cantarem em polonês. Nós fizemos a segunda turnê, a Crossover Chaos Tour, foram todos os shows, 2 vans, o Terror Dome, que é uma banda thrash metal old school anos 80 da Polônia, já abriram com Anthrax, Megadeth, Down, os caras são foda, e cantam em polonês. Legal. E a gente do outro lado na outra van, cortando o outro, a gente cantando em português. Então não teve... Tava mal o negócio pra gente. Algumas bandas que abriam ou tocavam depois cantando em inglês e a gente no meio.
E o que eu vi assim, nós tocamos com banda que canta em húngaro também. E eu vi que na Europa hoje em dia o que conta não é isso, cara. O que conta é você tentar ter algo diferente, de fazer mais atitude, do mesmo. né? Tem muita gente fazendo mais do mesmo. Tem uma porrada de Arch Enemies, de Behemoths, sacou? Tem muita banda de Killswitch Engage, então tem muita... Mais do mesmo, né? E quando fala que é Brasil, a impressão que eu tenho é que assim, realmente não é tão técnico, não é tão bem produzido, mas tem um pouco mais de entrega no palco. E canta em português, os caras lembram de Cogumelo, Sepultura, Brasil, Vulcano. Tem esse lado coach, né? Tem esse lado coach que, por exemplo, não tem nenhuma banda húngara que canta em húngaro que chama atenção assim. Não tem nenhuma banda que canta em norueguês, fora as da cena black metal mais recentes, ou em francês, que tenha tanta visibilidade na Europa quanto um Vulcano, um Holocausto. Então acho que esses caras sedimentaram o terreno pra gente hoje poder ir na Europa e tocar em português. Obviamente eu tomo cuidado para explicar sobre o que eu estou falando entre uma música e a outra. Se trata disso, a gente tal, eu agradeço, converso com os caras, falam palavrão na língua local, mas aí depois entra a música e é tranquilo. A gente teve experiência na Polônia, por exemplo, de Fronteiras da Tolerância. Ninguém vai te salvar, André botar no microfone e os caras, não sei você, porra. Que legal, meu. Sacou? Muito, depois do segundo refrão os caras já... E hoje em dia eu não vejo mais. Tem o Força Macabra na Finlândia fazendo... que os caras cultuam o Brasil até no nickname deles, né? Tem o Tyr Fine na Suécia, gravando discos em sueco. Então assim, acho que o inglês vai ser sempre a língua principal, ela é mundial, mas no nosso caso, no caso do Gangue, a gente pode gravar uma música em espanhol, já temos essa ideia, pode gravar uma coisa que nem a gente fez com o Arder True do Vulcano, cantando no meu inglês macarrônico, mas o foco sempre vai ser cantar em português. Legal. E em relação ao Opressor, já entrando falando dele, o que ele traz de diferente em relação ao Chaos Karma conceito de 2009? Eu acho que ele é mais bem elaborado musicalmente. Eu acho que a gente teve mais tempo. O volume 3 é um disco, vamos fazer uma porrada de coisa, vamos gravar correndo e vamos acelerar a parada, saca? Trashcore na veia, vamos botar o fuder, apesar de ter ali uma faixa tipo Velas, algumas coisas mais experimentais, o básico dele é thrash metal e hardcore na veia. O Opressor ele tem um pouco mais de heavy metal tradicional, tem um pouco mais de doom, tem um pouco mais de outros elementos, ele é um disco mais bem pensado, ele é um disco mais bem trabalhado internamente na banda, tem uma captação mais fiel ao que nós somos ao vivo, menos tratada e mais bem captada, direta, microfone na pele ali, amplificador tal, vocal no primeiro, no segundo take. Ele é um disco bem, foi bem gravado, ele foi gestado bem demorado, 2 anos para gestar, e o estúdio foi um pulo, cara. A gente chegou no estúdio, o Gustavão já fez a parada. Teve uma pré-produção bem feita. Eu acho que ele musicalmente, liricamente, ele é superior a tudo que eu já gravei na minha vida, não só se tratando de Uganda. Desde quando eu comecei a tocar, em 86, minha trajetória toda, é o trabalho que mais me completa e me satisfaz artisticamente, assim, arte, música, letra, captação, vibe interna, tudo. E por que houve essa demora em relação a um disco e outro? Você diz em relação foram 5 anos. Foram 5 anos no caso, né? Um pouco por causa do Eurochaos ter caído no meio, né, da parada. Então, tipo, 2010 a gente lançou o volume 3, 2013 a gente lançou o Eurochaos. Tá. Pô, precisamos de pelo menos 1 ano pra sugar desse disco o máximo que ele puder, e ele abriu várias portas realmente, se foi massa, tanto aqui quanto lá fora, divulgamos a banda pra caralho. Então eu acho que em 2013 a gente estava com algumas músicas prontas já, mas eu acho que se a banda tivesse ido pro estúdio naquela época, e tivesse lançado o disco naquela época, teria que ter ido um pouco antes, e não seria tão feito com cuidado necessário, que foi a primeira vez que eu tive isso, pré-produção, de fazer do jeitinho que você pensou. Arte, captação, astral interno, composição, espaço para opinar, para todo mundo criar e tal. Eu acho que ele precisou desse tempo, ele foi um disco mais... Acho que assim, a gente chegou num momento agora, e agora a gente começa outro. Então, tipo assim,
foi uma afirmação dessa formação, dessa galera que veio como banda, como ideal, tipo, vamos fazer a parada sério, tá todo mundo disposto mesmo, não tem mais conversa, não tem DR pra fazer, vamos meter as caras, então acho que ele marca muito isso aí, e foi o tempo necessário. Na verdade, anteriormente também o Atitude Lotus saiu em 2002, depois em 2006 saiu Na Trilha do Homem de Bem, depois em 2010 o volume 3, então um intervalo de 4 anos ele é até normal em se tratando do Ganga. Dessa vez o intervalo foi menor. Manteve uma média. Por ter o Eurochaos no meio. E como foi o processo de composição do Opressor? Você falou que teve uma pré-produção mais bem preparada, né? Sim. O processo ele começou, na verdade, o start se deu comigo e o Christian, que é o nosso guitarra solo, na casa dele, criando as primeiras ideias. Tipo, eu batucando na perna, assim, mapeando alguma coisa. Como eu sou baterista, eu apesar de ter o Marco na banda que toca muito melhor que eu e que hoje em dia bota a assinatura dele, quando eu começo a compor uma música, eu não penso em notas no piano, eu penso em bateria. E o Christian no violão, e a gente conversando ali, começamos a fazer o corpo de algumas músicas, assim, sem pretensão de data. Depois o Thiago já teve algumas ideias, que é outro guitarrista. Aí o Fael, que é o baixista, já veio para... Ele é um cara que cola muito comigo na parte de produção. A primeira fase da banda, a fase de garagem, eu conversei com a banda, a gente abriu mão de produtor e eu fui o produtor. Então, tipo assim, eu organizei as milhares de ideias que chegavam de todos os lados, assim. Então, tipo assim, o que a gente vai mexer? Tem coisa demais. Não, vamos pegar essa base dessa música, vamos misturar com essa, não sei o que e tal. Eu fiz um pouco desse papel, tanto no volume 3 e principalmente no Opressor. Então nós ficamos 2 anos entre ir para a Europa, voltar e tocando muito no Brasil e compondo, organizando ideias, a banda toda, uma sala de ensaio, compondo, filmando, registrando, gravando tudo para não esquecer as ideias, mapeando tudo muito bem, tirando o que não estava tão legal, priorizando o que era o ideal para um álbum de 13 faixas dentro do tempo que a gente gosta, que não é um álbum tão grande. Todos os álbuns do Ganga tem 13 faixas, o número 13 ele é meio que... cabalístico. É uma coisa que representa individualmente várias coisas para cada um. E então assim, quando a gente foi pro estúdio, 2 anos depois, o CD chegou pronto. Aí o Gustavão, que é o produtor, tocou no Psychrist, que é uma banda do Espírito Santo que saiu pela Cogumelo. Parece que voltou também, né? Sim, sem ele tá no MQN hoje, que é mais Stoner, né, de Goiânia, e é um cara que tá produzindo várias bandas aí, com certeza um nome que eu destaco na cena nacional, assim como o Aldair, a galera do Eros e o Pompeu e outros que estão produzindo também. Ele é foda e fez o que a gente queria. Então a gente chegou no estúdio mais para timbrar e regular do jeito que, da maneira ideal, do que realmente para mexer nas músicas lá. Mesmo assim, ele deu ideias de arranjos, tocou teclado numa faixa. Ele foi essencial. Mas foi um álbum, foi a primeira vez que eu gravei um disco que eu tive tempo e o conforto e as condições ideais para fazer a pré-produção do jeito que a gente queria. Então, o Opressor chegou em Goiânia 90% pronto para gravar. Tá. E agora saindo um pouco do Ganga e voltando um pouco no seu passado, você, é inevitável falar, você passou um período de... Você já até tá rindo que já sabe. De 88 a 91 você passou pelo Sarcófago. Como foi aquele período? Cara, foi legal pra caralho, foi um puta aprendizado. Eu tinha 18 anos, de repente eu tava em BH, tocando com 2 bumbos pela primeira vez e já pra gravar. Então, tipo assim... assumindo a responsa de substituir o Didi Crazy, né? Um mês com mais um bumbo na bateria pra ensaiar. A gente fez praticamente o Rod no meu quarto, na minha casa em Araguari, na casa dos meus pais, eu e o Wagner. No final de semana o GG ia. E nesse final de semana ele trazia ideias também. Sex, Drinks and Metal, por exemplo, saiu da criação dele lá em BH, mas o grosso do CD foi eu e o Wagner na minha casa, trocando ideia e
ouvindo crossover e death metal, ele colocando Paradise Lost, Blasphemy, eu colocava Excel, SOD. Caramba! E é um disco totalmente embebido nessa coisa. Acho que é o único disco do Sarcófago que pra mim tem um pouco de crossover, assim, tem alguns detalhes, se você procurar, você acha. E foi uma fase de muita diversão, de muito aprendizado. De repente eu tava em BH, cara, gravando com um produtor, num lugar onde as bandas que eu ouvia fita cassete de maneira quase reverenciando os caras, né? Foi com o Galgan? Foi com o Galgan? Com o Galgan, sim. Aí eu fiz bullying com ele todos os dias. O Galgan é um cara que deve me odiar, porque eu enchia muito o saco dele. Eu pronunciei certo o nome dele? Gogan, tá. Isso. É um cara, é um cara genial, cara. Ele deve ser... É impossível você falar da cena mineira sem citar o Gogan. Não lembrar dele. Ele mapeou a sonoridade, assim como Scott Burns mapeou a sonoridade do death metal da Flórida, por exemplo. Ele criou a sonoridade das bandas de BH, alugando um amplificador de um cara, pegando o bumbo do outro, pegando o microfone daquele emprestado, sabe? De uma maneira totalmente do it yourself. É um músico, toca todos os instrumentos, toca no Ocus Pocus, que é uma banda de cover dos Beatles lá de BH, que já tocaram até em Liverpool, pra você ter ideia, tanto os caras são foda. Foi uma experiência, foi muito aprendizado, muita loucura, muita imaturidade em alguns pontos também. E principalmente pra mim foi a chance de eu conhecer um dos meus ícones, que foi o DRI, cara. Tipo, eu fiquei 3 dias em São Paulo, abrindo o show dos caras, dando o show dos caras de cima do palco, andando mais com os caras na época do que propriamente com o Sarcófago. E vivendo um sonho de crossover de um garoto de 19 anos, assim, que norteou, acho que toda a minha trajetória depois, me ensinou muita coisa do lado do ponto, tanto como você levar a coisa do lado profissional, como coisas que você deve saber evitar para que amizades ou que um trabalho perdurem, assim. Então o Sarcófago foi aprendizado em todas as instâncias. Para mim, hoje em dia eu tenho amizade com a maioria dos caras e tá tudo em paz. E assim, qual foi o motivo que você saiu da banda? Eu saí porque eu quis. Na verdade, já falaram merda, inclusive na Dinamite, numa edição aí, que não foi por isso, que me mandaram embora, que eu ganhei maior grana pra gravar aquela bosta, que não sei o que. Isso é tudo lorota. Eu já julguei isso por terra em algumas entrevistas, vou aproveitar a sua aqui pra julgar também. Até porque quem falou hoje em dia, meu amigo, tava com raiva de mim e falou merda. Então tá tudo certo. Eu saí porque eu quis. Eu tava morando em Uberaba na época e não estava satisfeito com o ambiente interno, não tinha espaço, não podia ter a minha outra banda, que era o Angel Butcher, que eu tinha começado em 86, antes de entrar no Sarcófago. Era muita regra e ao mesmo tempo muito álcool, que quando a cerveja subia, a cachaça subia, a coisa ficava desrespeitosa em algumas situações. E como eu não tenho sangue de barata, cara, uma hora eu enchi meu saco e falei, não quero. Mudei pra Uberaba, tô com uma namoradinha aqui, tô morando em República, saí da minha casa, vou fazer arquitetura, tô ouvindo Faith No More, tô ligado em outro som, quero um pouco mais de liberdade, e pra mim já deu. Aí os caras ainda tentaram, a gente assinou um contrato com o Music for Nations, vai rolar, não sei o que, mostraram a real pra mim, eu saí porque eu quis. E fiquei 16 anos sem conversar com ninguém da banda, nesse tempo aí, até rolar o tributo ao Sarcófago em BH. Quando eu cheguei num estúdio pra ensaiar, depois de 16 anos, o GG tava com o baixo na mão já. Ô velho, como é que tá? Beleza? Já começa Aí começou de novo, começamos a tocar. Aí o Wagner foi no show do Ganga em Uberlândia e a gente viu que a gente é amigo, gosta muito do outro, e que essas coisas são... Não teve nada de muito sério, foi só caminhos diferentes e ficou tudo em paz. Hoje em dia eu sou amigo de todo mundo, do Jaspo, que mora aqui em Osasco, o GG, que tá lá em Vespasiano, o Wagner, que a mãe dele mora em Uberlândia, toda hora tá lá e a gente encontra e sai pra curtir e tal. Então assim, foi um puta do aprendizado, eu saí porque eu quis, não me arrependo. O Ganga é minha casa, mas eu tenho um puta de um orgulho. Até que o Ganga segue aí, o Sarcófago infelizmente parou, né? Cara, e eu não tento fazer um Sarcófago cover ou viver de passado. Tipo, você está falando do meu passado aqui, você valoriza ele, mas eu tô vivendo 2014, tô compondo, não tô
tocando, de novo o cara vai tocar Nightmare mais uma vez, no pub e tal, sacou? Uhum. Eu valorizo muito, muito mesmo tudo que eu fiz ali, agradeço a oportunidade que o karma me deu de estar ali naquele momento, saca? Uhum. Ouço o Rock até hoje, curtindo, às vezes estou na casa com meus amigos, chegou agora esses dias ele em vinil verde, ele, vamos tomar um e curtir o Rock de novo, aí a gente coloca lá e tal. E eu acho um disco foda mesmo, acho um disco feito de coração, com muita raiva, com muita vontade, com muita vivência, assim, tipo, vamos fazer um disco, vamos preocupar com o que a gravadora quer, com nada, vamos fazer o que tem pra sair aqui. Uhum. E faz parte da minha trajetória e como você disse, é inevitável falarem disso comigo onde eu for, cara. Vai marcar eternamente, né? Tanto positivamente quanto negativamente. Já rolou de nego querer comprar comigo. Pô, você gravou o Lote, agora você tá no Gangue, os ideais, como é que fica e tal. Eu falo, meu, ideais evolui, né? No seu rabo, cara. Pô, foda-se. Mano, e assim, eu vou improvisar uma pergunta aqui, porque eu trouxe o Eurocaus pra você assinar, e no caminho eu vim olhando ele. Aí eu pensei numa coisa, assistindo o Ruído das Minas, o documentário na época que saiu, o pessoal do Sarcófago ainda falando sobre as polêmicas com Sepultura e tal. Eu tava vendo o Eurocaus e vocês gravaram, e vocês tocam no show Troops of Doom. Sim. Falei, putz, legal, né? Alguém da banda já grudou em você por causa disso? Cara, em relação a isso, assim, só pra você ter uma ideia, a gente faz um medley de Troops of Doom e Nightmare. Então, assim, e foi obrigado a separar isso aí. A Cogumelo exigiu pro CD sair que não tivesse medley. A Nightmare poderia ter entrado, então, de repente? Ela entra no Eurochaos como nós tocamos ela numa short version, tá lá. Por quê? Porque a gente começa com Nightmare, aí coloca Troops of Doom no meio e fecha com Nightmare de novo. Aí eu vou com a bateria, faço a metranca, meu irmão vai pro vocal e tal. Então, assim, a condição pra liberar as duas músicas foi que não separasse as duas. Mas ao vivo a gente faz isso porque eu simplesmente não dou a mínima pra essa letra. Não tenho